A graça e a paz do Senhor Jesus, quero nesse momento compartilhar com você a palavra do Senhor, esta palavra que é poderosa e que o Espírito Santo de Deus aplica esta verdade ao meu e ao teu coração. O texto que quero compartilhar com você se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, que diz o seguinte: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Esta foi a orientação de Paulo aos Colossenses, que também se aplica a mim e a você nos dias de hoje. Precisa haver uma coerência sobre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Precisamos dizer que cremos em Jesus, que temos Ele como Senhor e Salvador, mas também precisamos viver na prática esse cristianismo, esse Cristo diariamente. Certa vez perguntaram a Mahatma Gandhi por que ele rejeitava Cristo, e ele respondeu da seguinte maneira: eu não rejeito seu Cristo, eu amo seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Essa foi a resposta de um homem quando indagado por que rejeitava Cristo. E a resposta dele foi o fato de não rejeitar o Cristo, mas ele observava nas pessoas que se dizia cristã uma diferença, uma incoerência entre o Cristo real, o Cristo que deu exemplo, que exemplificou um modo de vida, porque cristianismo não é religião, é um estilo de vida, e nós precisamos observar como estamos andando, se de fato estamos andando em Cristo nesses dias, para que possamos fazer a vontade do Senhor. É preciso observar bem como estamos nos conduzindo no dia a dia. Será que realmente passamos a ideia de que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo, que nós estamos andando em Cristo? Paulo orienta aos Colossenses para que eles possam viver de acordo com a vontade de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 6, também diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A nossa vida precisa estar baseada na palavra do Senhor, precisa estar pautada nos exemplos de Cristo. Ele foi um grande exemplo, ele é o nosso líder, é o nosso mestre, e ele é exemplo de amor, de compaixão, de amor ao próximo, de dedicação a Deus, e essas coisas precisam ser reproduzidas ou reproduzidas por nós. Então nós precisamos buscar viver Cristo a cada dia. Certa vez já disse alguém: o seu modo de viver fala tão alto que aquilo que você diz não consegue ser ouvido. Às vezes nós queremos passar e pregar Cristo apenas com a palavra, de maneira teórica, mas essa maneira de passar o Evangelho deve ser anunciada, sim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, mas também não podemos esquecer que é preciso viver Cristo. A maior maneira de pregar a Cristo, o que traz impacto na vida das outras pessoas, nem sempre é o que falamos, mas é o que praticamos, é o que vivemos, e precisamos viver nesses dias o Cristo genuíno. Precisamos aplicar em nossa vida a vida de Cristo, para que assim possamos pregar o Evangelho. Aqueles que olham para nós possam ver em nós o verdadeiro Cristo. Paulo também diz aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. O crente precisa frutificar. O crente precisa dar testemunho com as suas ações, com as suas reações a respeito desta verdade. Cristo precisa ser visto na minha vida e na sua vida. Paulo também diz aos Tessalônicos, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Nós precisamos e nós temos uma maneira de viver, e a maneira de agradar a Deus é viver Cristo, é viver as ações, as reações como Cristo viveu. Ele é o exemplo e nós precisamos seguir esse exemplo de perto. Paulo também aos Efésios, no capítulo 4, no verso 1, diz: rogo, pois, irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Nós temos um chamado, e o nosso chamado é para parecer com Jesus. O nosso chamado é para ser Cristo, pequenos Cristo, nesta geração, nesse tempo. Precisamos urgentemente reavaliar a nossa vida, como andamos como cristãos. Será que realmente temos demonstrado Cristo em nossas ações e nossas reações? É preciso refletir sobre isso
para que possamos melhorar a cada dia, buscando viver e andar em Cristo. Colossenses no capítulo 3, no verso 17 também diz: e tudo que fizerdes, seja em palavras e em ação. Tudo que eu e você fizer, seja em palavras ou ações, elas precisam ter como característica a glorificação do reino de Deus, a glorificação do Senhor, a glória de Deus. Se isso não está acontecendo conosco, precisamos reavaliar nossa vida e mudar de postura. Aos Filipenses, Paulo escreve no capítulo 3, no verso 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se nós já conhecemos ao Senhor, se nós já temos o Senhor como o Senhor da nossa vida, precisamos andar segundo esta verdade, segundo este propósito. Assim, faremos a diferença. Paulo orienta também aos Efésios no capítulo 5, no verso 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É preciso imitar o Senhor. É preciso seguir exemplo de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Mas Paulo vai também de uma maneira categórica, trazendo orientação para os seus leitores e para a igreja de Coríntios ao seguinte: em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1 também diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo orienta os leitores na carta de Paulo aos Coríntios essa verdade, para que pudessem viver o cristianismo, imitar as obras que glorificam a Deus, imitar o Senhor Jesus, agir como Jesus agia. Então é preciso reavaliar nossa vida. Paulo orienta aos Colossenses: andai nele. E assim nós precisamos andar no Senhor Jesus. Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que nós podemos dizer para as pessoas em nossa volta: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo? Se isso ainda não se aplica à nossa vida, precisamos reavaliar para viver de maneira que glorifique a Deus. Para concluir, quero contar uma história de um missionário que esteve em uma tribo indígena, e ele passou muito tempo nessa tribo, e depois de muito tempo ele saiu daquele lugar e outro missionário foi àquela tribo, e ele começou a pregar a palavra do Senhor naquela tribo onde aquele primeiro missionário esteve. E ele pregando aquela palavra do Senhor, as pessoas daquela tribo começaram a dizer àquele missionário: eu conheço esse Jesus, ele já esteve aqui entre nós. E aí o missionário chegou à conclusão de que o primeiro missionário que esteve ali, ele talvez não tenha pregado Jesus com as palavras, mas com as atitudes, com as ações, com a maneira de ser, que impactou aquela tribo, porque eles disseram: eu já conheço Jesus, por conta da vida do missionário. Que as pessoas possam talvez não nos ouvir com palavras, mas que elas possam perceber que Cristo esteve e está entre nós através da nossa vida. Que Deus nos ajude a viver esse cristianismo autêntico e que possamos a cada dia transpirar Cristo em nossas vidas e assim possamos impactar as pessoas em nossa volta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.